No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester FM. Está começando mais um programa Semente de Luz, um espaço dedicado ao conhecimento da doutrina espírita. Hoje, 25 de maio, muito obrigado pela sua audiência na cidade de Anápolis e cidades vizinhas. Obrigado pela companhia, você que nos ouve aí pela rádio. Esse é um projeto do Movimento Espírita de Anápolis, com apoio do Conselho Espírita Regional, uma iniciativa para levar a doutrina espírita aos lares com leveza e conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o poder dos pensamentos e a sua influência na saúde física, emocional e espiritual. Como pensamentos negativos podem adoecer o corpo e a alma e como a mudança interior pode ser o caminho para a cura. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Recebemos nos estúdios hoje o Fonseca de Palmelo, que é palestrante espírita, que na verdade o Fonseca é de Brasília, não é isso mesmo, Fonseca? Seja bem-vindo. Uma boa noite, meu amigo Diego, uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Nós somos de Palmelo e de Brasília, ainda temos as nossas obrigações materiais em Brasília, mas temos nossa residência fixa já em Palmelo e os nossos trabalhos diários através da palmelowebradio.com.br se acontecem todos os dias pelo Centro Espírita Luz da Verdade. Esse trabalho é voltado à cura, né? Então nós estamos lá em Palmelo, Diego. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Fonseca. Também recebemos o Sebastião Felipe, que é coordenador do Conselho Espírita Regional. Seja muito bem-vindo, Sebastião. Boa noite a todos. É sempre uma alegria participar do programa Sementes de Luz. Estar aqui nessa noite de hoje para falar sobre pensamento e cura. A partir desse momento, eu gostaria já de perguntar o Fonseca sobre o pensamento tanto pode curar e adoecer? Fonseca, o que você me fala? Vamos esperar só um minutinho, Sebastião, que eu vou chamar a participação aqui dos nossos ouvintes. Aguarde aí, Fonseca, já você responde, Sebastião. Tá? Você que está nos ouvindo aí, o que você pensa sobre isso? Você acredita que seus pensamentos podem influenciar na sua saúde? Você já passou por alguma situação em que mudar a forma de pensar te ajudou na cura ou no bem-estar? Então, compartilhe com a gente, manda sua mensagem ou áudio aqui pelo nosso WhatsApp no 629-9206-3993. É uma novidade, hein? Nosso WhatsApp, participe aí. 99206-3993. É isso aí. E tem uma novidade, hein, para você que está participando com a gente. Todos os ouvintes que enviarem mensagem hoje pra gente vai concorrer a um brinde especial. É uma linda miniatura de um carro de boi. Quer ver como ela é? Vai lá no nosso Instagram, @espírita.anápolis, está lá nos stories a foto. E isso é um apoio, né, do nosso irmão Sebastião Felipe. Você pode acessar também o @SebastiãoCosta60 e lá tem vários trabalhos artesanais que o nosso amigo faz. Então participe com a gente, vai lá, mande sua mensagem aqui para o 6292-063993 para estar concorrendo. E vamos começar lá com o nosso bate-papo. Agora o Fonseca pode responder a pergunta. Retornando aqui, Fonseca, vou fazer a pergunta novamente para você. O pensamento tanto pode curar como adoecer? Sebastião, nós temos essa relação entre o pensamento, entre a mente, entre o corpo, muito bem colocada no livro Pensamento e Vida, que foi um livro psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier e ditado pelo nosso irmão Emmanuel, aonde ele coloca para nós essa questão bem importante que a gente entenda que para nossa manutenção da saúde, a gente precisa levar em consideração essa relação entre a mente e o corpo. Então,
quando nós entendemos essa questão do pensamento está nos trazendo essa questão da paz, a questão da gratidão, a questão do otimismo, tudo isso a gente traz para o entendimento que isso nos leva a uma questão da saúde do corpo físico. Porque uma vez que a nossa mente ela influencia diretamente no nosso corpo, então nós podemos agora começar a entender que quando nós cultivamos pensamentos bons, pensamentos positivos, isso afeta diretamente no nosso ser, afeta diretamente na nossa caminhada diária. E quando nós também, da mesma forma, trabalhamos o nosso interior com pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, nós trabalhamos contra o nosso organismo, afetando diretamente, vamos dizer assim, Sebastião, a questão imunológica. Até o nosso lado imunológico ele cai. Então, se a gente quer prevenir as doenças, primeiro nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que cultivar pensamentos positivos e cultivar essa paz de espírito, as questões da gratidão, tudo isso nós temos que mudar. Então, Sebastião, eu quero a cura, eu quero ser melhor, eu quero uma vida saudável. Primeira coisa que eu tenho que fazer, mudar os meus pensamentos. Fonseca, eu gostaria também de falar o seguinte, você falou sobre a cura através do pensamento. E aí, como faremos para que nós possamos manter o nosso pensamento em equilíbrio e quais seriam, no caso, alguns remédios espirituais que a gente poderia, algum tipo de exercício que a gente poderia fazer na nossa vida diária para que a gente possa desligar um pouco mais do pessimismo, da negatividade e ficar nessa onda da doença. Sebastião, nós temos aqui um exemplo que nos é dado no livro O Médico Jesus, que ele nos ensina formas de mudança desse pensamento. Ele nos ensina, o Médico Jesus é um livro que eu recomendo a todos que estão nos ouvindo, a todos que irão nos ouvir, né? Através dos outros meios de comunicação. O livro O Médico Jesus é um livro de José Carlos de Luca, é um best-seller. São leituras fáceis, são leituras que você pode fazer de maneira diária e que vai simplesmente mudar a sua vida. Você que está passando por momentos difíceis e que pode entender e buscar, através dessas leituras, uma mudança já no seu início do dia, pela manhã, à noite, também é importante fazer. Então, nesse livro, tem um capítulo que nos fala sobre o título Mente Curável. E nesse capítulo, né, ele começa com um parágrafo aqui do livro de Dr. Bezerra de Menezes, chama de Bezerra de Menezes para Você, que foi uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, né, o nosso irmão que acabou de retornar à pátria espiritual, um grande exemplo de caridade para nós e para o mundo, né, lá na Bahia, Salvador. Então, nesse livro, Dr. Bezerra de Menezes diz assim: a ideação da transformação interior com a consequente mudança de atitude para constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares. Olha só, então
ele continua aqui, só encerrando esse capítulo para a gente poder fazer o comentário. Que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Olha que importante informação, Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito iluminado nos traz. Que o nosso pensamento positivo, a nossa mudança de atitude, ela vai afetar diretamente as partículas celulares do nosso corpo. Hoje, na nossa palestra, lá no centro, no Lar Espírita Francisco de Assis, nós comentamos do poder que a nossa mente tem sobre as nossas células, que é algo importante, que hoje a medicina também já enxerga isso. O campo magnético das nossas células são alterados quando a gente pensa. Existe uma pesquisa, Sebastião, que foi feita no Japão, por um japonês, que mostra moléculas de água congeladas com nitrogênio líquido, depois, no momento que está sendo emanadas certas energias. Então, emana ali naquele momento o pensamento de alegria. Aí vai lá e congela a célula de água. Depois pega e tira foto. Pensa em coisas ruins, negativas. Aí vai lá e congela a célula de água, a molécula de água. Tira foto. Então você, através desse experimento, que é um experimento científico, nós temos a comprovação que o campo magnético da molécula foi alterado através da emanação dos pensamentos. Então, é importantíssimo que a gente entenda que os nossos pensamentos, eles modelam o nosso corpo, as nossas células, e dão diretrizes para elas. Certo. Fonseca, durante a sua palestra, você mencionou um processo de alegria, autoconhecimento, meditação, oração, para que a gente possa alcançar aí a sintonia melhor, a gente alcançar um campo vibratório melhor para a nossa cura. Como que isso, você refere a isso nesse caso? Nós falamos sobre isso, perdão, eu perdi aqui. Você perdeu? Eu vou repetir aqui. Aqui é assim. Você, na sua palestra hoje lá no Francisco de Assis, você mencionou alegria como uma das formas da gente ter melhoramento de saúde. Sim. E também meditação, oração, que de repente a gente vai vivendo aí sem uma busca interior e a gente vai só simplesmente conectando com o pessimismo. Sim. Então, essa alegria, ela pode contribuir com a nossa melhoria da nossa saúde espiritual e física? Perfeito. Nós falamos sobre uma coisa chamada paisagens mentais. E as paisagens mentais, Sebastião, elas podem modelar a nossa visão de mundo, elas podem modelar o nosso dia, a forma que a gente enxerga o nosso dia. Às vezes algo que a gente enxerga como sendo ruim, se a gente tiver uma modelagem, uma ideia e colocar isso de uma maneira diferente, aquilo pode se tornar uma lição. Algo ruim pode se tornar um aprendizado e pode fazer total mudança na nossa vida. Então, essas paisagens mentais, nós falamos sobre a questão da alegria. É importante que a gente coloque alegria na nossa vida. É impossível alguém triste, amargurado, ter saúde. Porque a saúde ou você tem alegria e saúde, ou você tem problemas sérios para resolver. Porque a pessoa pessimista, aquele que é pessimista, aquele que cria barreiras para a sua própria evolução, é difícil de alcançar a cura.
Então, a primeira coisa, quando nós precisamos buscar a cura, buscar o desenvolvimento, nós queremos nos curar de algo, a primeira coisa é colocar alegria e otimismo na nossa vida. Muito bem, Fonseca. Eu gostaria aqui também de dizer o seguinte: sabemos que a doutrina espírita não promete cura para ninguém, mas observamos muitas curas. Como devemos comportar para merecer uma cura? Porque não é simplesmente, a gente sabe que não é simplesmente ir numa casa espírita e falar assim, hoje eu vou lá, vou receber uma cura. Nós temos que ter uma certa mudança, uma transformação. Como que é? Você entende sobre esse parâmetro? Olha, José Carlos de Luca coloca uma questão muito interessante que nós também falamos hoje. A nossa mente, ela é como uma casa. Ele compara a nossa mente a uma casa. Um minuto. E essa casa, ela pode ser habitada pela doença ou pela saúde. Então, tudo isso depende de quem? Depende de nós. Depende da nossa mudança. Então, a gente pode trabalhar tanto para a saúde, como podemos trabalhar para a doença. Muito bem. Agora nós já vamos passar para, se eu não me engano, para um intervalo, né, Diego? E aí a gente vai aguardar aqui alguns instantes para retornar logo mais. Isso mesmo. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Fonseca. Nós temos aqui alguns abraços para poder mandar, né, aos nossos ouvintes. Tem participações. Eu vou rodar uma aqui agora, da Maria Zilda, do bairro São Jorge. Olá, Maria Zilda. Meu nome é Maria Zilda de Souza, sou do bairro São Jorge. Estou gostando muito do programa Semente de Luz. Muito bom mesmo, muito lindo. Obrigado, Maria Zilda, pela sua participação. Temos mais participação aqui também do Alex Caetano. Olá, Alex. Boa noite, Fonseca. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Diego. É o Alex Caetano que está falando. Estou acompanhando o programa e eu gostaria de fazer uma pergunta ao Fonseca. Fonseca, na atualidade, nunca se falou tanto em ansiedade. Qual é o controle, qual é a possibilidade que nós podemos exercer através da força do pensamento a fim de evitar ou pelo menos diminuir, né, as crises de ansiedade nas pessoas? Um abraço a todos e parabéns aí pelo programa. Fonseca, vamos responder o Alex agora? Você conseguiu ouvir? Então a questão da ansiedade é algo que está se tornando muito comum. Viu, Diego? Está se tornando muito comum na nossa época, na nossa época, né, Sebastião? Isso. Mas aí nós falamos sobre algo muito importante que a gente tem que começar a mudar. Por que a pessoa chega a um ponto de ansiedade? Ela chega porque muitas vezes ela não encontra solução para alguns problemas que ela mesma foi criando. Porque os problemas do mundo, eles sempre vão existir, Sebastião. Agora cabe a nós selecionar o que nos serve. Meu pai tinha um ditado que dizia assim: aquilo que não tem solução, solucionado está. Então a ansiedade é a gente tentar resolver aquilo que não tem solução. E aí entra a questão da fé, da confiança. Muitas vezes nós temos que colocar na mão de Deus, colocar as coisas para ser resolvida por lá, porque aqui nossos braços são curtos. Ok, obrigado, Alex, pela participação. Temos também a participação da Santana, lá do Centro Espírita União. Olá, Santana. Eu me chamo Santana, frequento o CEL, né, Centro Espírita União, sou trabalhadora de lá. E eu acredito sim que a gente possa, com os nossos pensamentos, nos ajudar, né, com a cura. E sempre pratico. Eu já tive experiências que fiz isso e fui bem, né, sucedida. Obrigado, Santana, pela sua participação. Prazer ter você aqui com a gente. E você que está ouvindo aí, o que você pensa sobre isso?
Você acredita que os seus pensamentos podem influenciar na sua saúde? Você já passou por alguma situação em que mudar a forma de pensar te ajudou na cura ou no bem-estar? Então compartilhe com a gente, mande sua mensagem, seu áudio aqui pelo nosso WhatsApp, é o 629-9206-3993. E tem novidade, hein? Todo mundo que participar hoje, todos os ouvintes vão concorrer a um brinde especial. É uma linda miniatura de um carro de boi. É só você ir lá no nosso Instagram, @espírita.anápolis, que tem a fotinha lá, você vai ver como que é essa miniatura. Agora vamos chegar de música, isso! Vem aí agora uma pessoa muito especial, inclusive em homenagem ao nosso amigo Fonseca, que é a Aimee e a Lene. Oi, eu sou a Aimee e eu sou a Lene, e é uma alegria imensa estarmos com você aqui na programação da Rádio Manchester. Preparamos cada canção com muito carinho para tocar o seu coração e elevar os seus pensamentos. Fique agora com a nossa música. Churururu, chuchuru, churururururu, churururu, chuchuru, churururururu. Há um lugar que eu gostaria de te levar. Lá encontrará a paz que tanto procura. A este lugar qualquer pessoa pode chegar, pois ele está na consciência pura, pura. Churururu, chuchuru, churururururu. Manchester FM, Manchester. Estamos de volta com Sementes de Luz. É muito bom saber que você está ouvindo a Manchester FM 93.3. Eu quero te fazer um pedido. Fale do nosso programa para os seus familiares, amigos, conhecidos. Afinal, nosso objetivo é falar sobre a doutrina espírita. E aproveite e mande a sua participação aqui pra gente no nosso WhatsApp, que é 629-9206-3993. Eu já quero mandar um abraço aqui para Regina, para Girlane Pellegrini, para Dani Coure, para o Elvis, para Rosa Maria, para Dona Zilda, lá do Lar Espírita Francisco de Assis. É muito bom saber que vocês estão nos ouvindo e participando aqui do nosso programa aqui com a gente neste domingo de hoje. E hoje estamos recebendo aqui o Fonseca e o Sebastião. Nós estamos aqui no programa e estamos falando sobre pensamento e cura. Fonseca, qual a diferença em ser doente e estar doente? Tem uma diferença? Olha, Sebastião, total diferença. Quem está nos ouvindo nesse momento pode estar passando por momentos difíceis ligados à doença. Mas entender o que é ser doente, o que estar doente, é de total e fundamental no processo de cura, porque é na mente que a gente faz essa diferença. É a mente que faz a distinção. José Carlos de Luca coloca para nós que a pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim. Como se a doença fosse uma segunda pele que revestisse o corpo. Ela cria, Sebastião. Faz parte, no caso. Aí, no caso, a doença faz parte da vida dele. Ela cria toda uma atmosfera de doença. Comporta como um doente. Olha o que ele diz. A pessoa que diz que é doente, ela passa a comportar como doente, Sebastião. Se a pessoa chega, ela diz, eu estou doente. Olha só, se veste como uma doente. Você já viu que uma pessoa que diz que ela é doente, ela não cuida de si, ela não tem amor próprio. Olha só outra coisa, fala como doente, tudo que ela vai falar com você não tem outro assunto, é sobre a doença. Ela cultiva a doença. E pensa como doente. Tudo para ela é no ponto de acabar, é o final da vida, é a doença em primeiro lugar. Então, esse é o ser doente. Essa é a pessoa que
ela é doente, ela fala que ela é doente, ela ser doente. Exatamente. Ela acha que ela é doente. Então, a chance de cura dela é reduzida, porque ela já disse que ela é doente, é permanente. Quem é doente não muda. Você é o Sebastião, é permanente. Você vai ser o Sebastião até o seu desencarne, até quando você morrer. Você é o Sebastião. Então, a pessoa que diz que é doente, ela vai ser doente, o resto, ela não tem chance de mudar. Totalmente diferente, Sebastião, daquele que diz que eu estou doente, estou passando por um processo transitório. Temporário. Temporário. Você estar doente, você está passando por um processo temporário. Então, é total diferença, porque aí seu organismo começa a trabalhar, a sua mente começa a trabalhar para a mudança. Nosso irmão acabou de fazer uma pergunta sobre ansiedade. Diga, é um processo temporário. Eu vou mudar isso. Eu vou criar métodos para mudar. Se a fórmula para resolver problemas como ansiedade, depressão fosse fácil, não existiria mais. Então, esses processos, cada um tem que saber o que está gerando a depressão em mim. O que está gerando ansiedade em mim? Então, para cada caso, você tem que procurar. Procurar, no caso aí, você está dizendo, é procurar eliminar o foco, a fonte daquela doença. Exatamente. O que está causando isso em mim? Então, qual a melhor forma de eu eliminar isso? De repente a gente precisa buscar um livro que tem um conhecimento que ajuda, uma pessoa que pode nos auxiliar com uma mudança de ideia, buscar um tratamento numa casa religiosa que Você falou a chave. Eu recomendo os nossos remédios que temos na casa espírita. Quais são os remédios? As nossas obras sociais. É o maior remédio para ansiedade, para depressão. Porque se a mente está ocupada, não tem espaço para coisas negativas apoderar da nossa mente, não é isso? Você tem sopa lá na casa, no Lar Francisco de Assis? No Francisco de Assis temos. O que mais você tem? Quais os remédios que você tem lá? Temos também a cesta básica que a gente faz, já tem há mais de 20 anos que a cesta básica é distribuída, a gente faz a coleta e distribui para aquelas pessoas necessitadas. Tem então, evangelização. Assim, lá no Caminheiros, por exemplo, nós também temos um trabalho de visita às pessoas acamadas, onde de 15 em 15 dias nós direcionamos com um grupo de pessoas que a gente vai levar o evangelho, falar sobre Jesus, pedir oração para aquelas pessoas. E aí as pessoas, quando a gente vai, elas sentem uma alegria em nos receber. Então a gente recebe automaticamente, porque se tem uma pessoa que de repente fala, não, eu vou lá para ajudar. De repente a gente sai lá mais ajudado do que ajudou, não é isso? Quem toma o remédio é quem? É quem está fazendo o trabalho, a caridade. Então, o Sebastião acabou de colocar aqui, para todos que estão nos ouvindo, a Casa Espírita é um centro de remédio, é uma farmácia divina. Você procure um trabalho, procure um grupo que você possa integrar e você vai ver como a alegria pode voltar tão facilmente para a sua vida. Pessoal, nós estamos com um probleminha na internet aqui hoje na rádio. Infelizmente, nós não vamos conseguir rodar a participação da Beth Botosso, que traz a agenda da semana, mas nós vamos disponibilizar essa agenda lá no Instagram do Movimento Espírita de Anápolis. E também a participação do nosso irmão Roger Pires. Excepcionalmente hoje, nós vamos encerrar o nosso programa um pouquinho mais cedo para ceder o espaço para o pessoal do esporte fazer a transmissão do futebol que está acontecendo aqui na cidade. E é o segundo tempo do jogo, né, que começa agora às 8 horas. Nós vamos ceder aqui uns minutinhos para eles. Eu já quero agradecer de antemão a participação do Sebastião e do Fonseca, mas antes disso, vamos anunciar o ganhador do nosso sorteio de hoje. E também mandar um abraço aqui para
Erlan, que participou agora, que também está concorrendo. Diego, quem vai levar? 2 prêmios, viu? São 2, né? Nós vamos sortear um hoje, Sebastião, e o próximo domingo, pode ser? Beleza. Nosso tempo hoje está um pouquinho corrido. E quem vai levar essa linda miniatura do carro de boi para casa é a Rosa Maria, lá do bairro São José. Parabéns, Rosa. Muito obrigado pela sua participação e pelo carinho aqui com o nosso programa. Você pode retirar o seu brinde amanhã, em horário comercial, aqui na Rádio Manchester FM. Estamos localizados aqui na rua Rui Barbosa, no centro de Anápolis. E ficamos muito felizes com a sua participação. E semana que vem tem mais brinde, hein? O Sebastião já adiantou aqui. E semana que vem tem mais. E esse bate-papo aqui hoje foi muito bom. Eu quero convidar o Sebastião Fonseca para poder fazer as considerações finais aos nossos ouvintes. Eu quero agradecer. Primeiramente, a gente agradece a Deus, a espiritualidade, por estar aqui nesse momento. Espero ter contribuído de alguma forma com nossos queridos ouvintes e deixar um abraço carinhoso a todos os ouvintes aí da Rádio Manchester FM e que acompanhem o nosso programa, o programa Semente de Luz, que é muito importante. Que Jesus abençoe a todos hoje e sempre. Eu quero também agradecer a todos que participaram, todos que nos ouviram, tiraram o seu tempo para nos ouvir e dizer que a cura vem, mas vem com a mudança do nosso pensamento. Vamos mudar, deixar mais mensagens alegres para a nossa vida, mais otimismo, mais momentos saudáveis, e a cura parte do nosso pensamento. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz, e fica o convite para nos acompanhar na Palmelo TV no YouTube. Que Jesus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês dois aqui pela participação no Sementes de Luz. Obrigado, Diego. E no próximo domingo, o programa Semente de Luz, nós vamos falar sobre os 110 anos do Espiritismo em Anápolis. Nós vamos receber aqui no estúdio o Sérgio Damião e o Luiz Frangeli. E vem novidade por aí, eles vão revelar pra gente aqui no próximo domingo, às 7 horas da noite. Pessoal, o programa Semente de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram, @espirita.anápolis. E até domingo que vem. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para sua vida. Manchester, sempre com você.
Na Castanhedo você encontra o melhor dos produtos naturais e das melhores especiarias reunidas do mundo todo. Grãos, castanhas, farinhas, temperos, frutas desidratadas e sabores selecionados com rigor e qualidade. Visite nossa loja no Parque Brasília, Avenida PB1, quadra 43, lote 24, próximo ao Supermercado Floresta, nas 2 pistas. E siga no Instagram, @CastanhedoBR. Castanhedo, essência natural, sabor mundial. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. No meu rádio, só dá Manchester. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Às vezes, tudo o que precisamos é de um espaço de escuta, um lugar seguro para olhar para dentro, acolher as dores, silenciar os julgamentos. A psicoterapia é esse caminho de cura, de reencontro, de reconexão com a própria essência. Rafaela Dias, psicóloga e psicanalista. Atendimento presencialmente em Anápolis e online, com escuta ética e acolhedora para brasileiros no Brasil e em qualquer parte do mundo. Agende pelo WhatsApp 62 99301 6951. Instagram psicóloga _Rafaela _Dias. Psicóloga Rafaela Dias. Porque cuidar da mente também é um ato de amor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis, o espiritismo de Anápolis mais perto de você.